Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, hoje vamos falar a respeito, da nossa disciplina de organização, sistemas e métodos. Na aula passada, a gente trabalhou uma questão histórica, onde nós comentamos, a respeito, do início de organização, sistemas e métodos, que está muito alinhado com o estudo da organização. Como está muito alinhado do estudo da organização, na aula passada nós falamos sobre Taylor, administração científica, Fayol, administração clássica, as diversas escolas, Autores falam assim, as escolas do pensamento. Então, a escola da administração científica, a escola da administração clássica, beleza? Lembrando, que Taylor e Fayol são considerados os pais da administração, Taylor americano, Fayol lá na Europa, E Fayol incentivava, a criação de um curso para formar administradores. Beleza. Nosso enfoque, tem que cuidar com essa mesa balança. O nosso enfoque, como eu havia comentado com vocês, qual que é? O nosso enfoque é fazer uma conversa rápida para que vocês utilizem no dia a dia. Não é falar o histórico por falar. É a gente verificar o seguinte, que aquilo que Taylor falou a respeito de tempos e movimentos, ele é utilizado muito nas empresas, É claro, se eu tenho uma empresa onde o processo ele segue um padrão, ou num chão de fábrica, é óbvio que daí é muito mais fácil. É diferente se eu estiver falando de uma startup, onde o papel e a função das pessoas vão mudando de uma velocidade muito mais rápida, e o negócio é diferente. Agora, se a gente pegasse, por exemplo, o McDonald's, o McDonald's ali que vende o sanduíche e tudo mais, ele tem toda uma análise de tempos e movimentos, correios, os correios sabem exatamente quanto tempo que o carteiro deveria levar para fazer todo o trajeto da carta, eles têm tudo isso, muito bem mensurado, ok? Em seguida, nós falamos de uma outra escola do pensamento, que é das relações humanas, cujo o nome principal é Elton Mayo. Elton Mayo, pesquisador da Harvard, ele fez uma pesquisa, que são o estudo de Hawthorne, e no estudo de Hawthorne, o que eles fizeram? Eles aumentaram a luminosidade, o pessoal ficou mais motivado, a princípio, aumentou a produção. Aí eles pensaram assim, dá para fazer uma análise em relação à luminosidade. Mas o que a gente observou é o seguinte, que o ser humano, ele atendia muito mais a uma pressão do próprio grupo do que daquele supervisor. Então, alguns pontos do que a gente viu e que a gente estudou lá da administração clássica e científica, a gente começa a observar o seguinte, que a importância de uma atuação em conjunto, a importância que tem o grupo para a motivação e também que o grupo exerce muito mais pressão do que aquele supervisor. Então, você sai do enfoque totalmente para a questão de produção, de planejar a estrutura, para dizer assim, olha, não é um robô, Boa noite, Letícia. Não é, pessoal, as pessoas não são robôs. Então, assim, tem que dar um enfoque para o lado humano. Por isso que é a escola, das relações humanas. Por fim, na aula passada, a gente falou sobre uma outra escola, que é a abordagem comportamental, que vai justamente trabalhar com o quê? Um dos nomes principais, Abraham Maslow. A gente inclusive fez algumas questões bem legais. Se alguém não pode assistir, a aula ficou gravada, está lá disponível no YouTube. A gente fez algumas questões de concurso, que envolvia a pirâmide, e o que acontece? Esse pesquisador, Abraham Maslow, ele identificou assim, que as necessidades, elas são, as pessoas estão em momentos distintos, então podem estar trabalhando na mesma empresa, só que às vezes eu tenho uma necessidade muito maior, uma necessidade, de segurança, e meu colega já não. A necessidade dele que precisa ser atendida é uma necessidade, em relação à questão social. Outro pode ser de estima, outro pode ser de autorrealização, Estima também é tido como de status, tá? O que acontece? Lembrando, necessidades básicas e fisiológicas, seguranças sociais, status ou estima e de autorrealização. Eu acabei não botando na imagem, mas depois posso até... Eu vou ter que voltar muitos slides, mas é a pirâmide.
O que acontece? Com esse autor, você percebe o seguinte, que você não pode dar o mesmo estímulo para todos. Pode ser que seja ineficaz, né? Você decidir por, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma bonificação em dinheiro para todo mundo. Pode ser que para alguns funcione, mas pode ser que para outros não. Então, o ideal é que você conseguisse, né, ter uma aproximação maior com seus funcionários, e você vai verificar que, né, dependendo, o proprietário da empresa fica bem feliz. Ele fala assim, poxa, quer dizer que eu não preciso nem fazer essa bonificação, quer dizer que eu posso ter outras estratégias. Por quê? Porque a necessidade, a questão financeira não é tudo para eles, né? É uma questão, às vezes, de status, né? Ou de se sentir autorrealizado com o que se faz, tá? Então, isso é bem interessante, e eu gosto bastante para que vocês pensem assim, ó, como, né? Apesar de que a gente está falando de organização, sistemas e métodos, e a gente está falando de planejar todo o processo dentro da organização, o que eu quero que vocês tenham cuidado, tá? A gente vai aprender uma série de ferramentas, vocês vão utilizar uma série de ferramentas, mas sempre lembrando que você está lidando com um ser humano, né? Então, assim, ó, o professor já mudou algumas coisas em relação ao pensamento? Já mudei, né? Pode citar alguma coisa? Posso sim. Quando eu estava na graduação, que nem vocês estão agora, eu me empolguei com os assuntos, né? Então, assim, tudo que eu aprendi, eu aplicava no negócio que eu estava, né? Que era um negócio familiar. Então, assim, toda a questão financeira, né? E era um grupo empresarial, e esse grupo empresarial tinha vários negócios. O negócio que eu fui trabalhar era o patinho feio dos negócios, tá? Então, assim, os outros negócios tudo informatizado, tudo, e aquele era tipo uma outra cidade, né? Era tipo assim, ó, os outros negócios eram em Blumenau, aquele negócio era em Gaspar. Perguntaram se eu aceitava o desafio, eu aceitei, achei super legal, e fui trabalhar lá. Então, assim, eu passei desde o momento que a gente não tinha nem o computador, as notas fiscais elas eram emitidas à mão, e eu tinha nota de entrada, né, tipo de lenha para caldeira, né, eu tinha tudo. A empresa, ela tipo assim, ela funcionava muito bem, né, só que ela foi constituída para simplesmente, né, fazer uma parte do procedimento. Vou explicar melhor, para falar de uma maneira mais clara. Do grupo, existiam 3 hotéis. Desses 3 hotéis, ao invés de você ter uma lavanderia em cada hotel, foi construída essa lavanderia para atender os hotéis. Então você tinha assim, na cidade de Blumenau, você tinha uma taxa de ocupação muito alta. Então um dos hotéis tinha 110 quartos, o outro hotel tinha 87 e o outro eu não sei, tá? Mas vamos botar mais uns 100 quartos. Então ele tinha 300 quartos, uma movimentação grande, e com restaurantes, cada um deles tinha restaurante, só que 2 na verdade estavam ativos, o outro não, era mais só para café da manhã. Então tinha louça de café da manhã, não a louça, né? As toalhas, né? As toalhas, tudo ia para essa tinturaria em Gaspar. Começou assim o negócio. Por que ele começou? Blumenau, vocês sabem que pega enchente. E num primeiro momento eles tinham pensado em fazer a lavanderia no subsolo. Com essa preocupação de enchente, eles decidiram assim, não, vamos fazer ela muito boa, né? Só que numa outra cidade, já tinha o terreno e já tinha imóvel. Assim começou, né? O professor pegou esse momento, eu já peguei um momento um pouco depois. O que aconteceu? De uma lavanderia para os hotéis, passou a ser uma tinturaria industrial. Ela atendia então aos hotéis do grupo. Então a princípio era só para, ela não era nem para gerar lucro nem nada. No primeiro momento era só para lavar e fazer que esse custo, mesmo com transporte, era mais barato, tá? Só que dela cresceu, ela foi crescendo, então ela já emitia notas fiscais, ela já tinha alguns processos e a gente foi comprando mais maquinário. Então assim foi bem legal, né? Deu para acompanhar desde um comecinho até, tipo assim, compra de maquinário, computador, né, e assim foi bem legal, tá? O que eu falei que fui me empolgando é que eu ia aprendendo os conteúdos e queria colocar em prática. Então eu acompanhei, né, e que nem eu falei para vocês, no primeiro momento a gente não tinha todo o maquinário ultra top, nem se comercializava tanto, né? Então eu acompanhei o que o pessoal estava fazendo, quando me sobrava um tempinho, eu acompanhava, tipo assim, ó, qual que era a produção de cada um, como é que cada um produzia, né? Não na máquina
não no processo de tinturaria, porque a máquina vai fazer, é só a questão de você colocar o produto ou não. Mas eu tinha pessoas que trabalhavam na passação. Acho que eu comentei, não sei se eu comentei uma vez com vocês. A gente trabalhava com o processo de tingimento em calças jeans, ou também chamado de estonagem. Então, vocês sabem que a calça ela pode ser bem escura, a calça jeans, né, um azul escuro, ou ela vai desbotando, né? Essas calças que o pessoal usa rasgada, se eu fizesse uma coisa assim naquela época, né, eu teria que indenizar todas as peças, porque o cara bate tanto que ele estoura as calças, é claro que dá para fazer uns cuidados, né? E tem todo um processo também que você consegue fazer algumas aplicações, dá para fazer uns negócios bem legais. Isso não é tipo assim, isso não descobriram no século XXI, isso já fazia já no século passado, né? Estou falando do final dos anos 90 e poucos, né? Para 2000. Ok, então assim, aí comecei a controlar quanto tempo a pessoa ficava, né? Quanto tempo que ela levava para fazer a passar as roupas, né? Professor, como é que se passa uma calça jeans? Diferente de casa, tá? Você tem um maquinário, você só coloca, ela pega, puxa e passa. E outros procedimentos você até tinha ferro de passar para utilizar. O que eu verifiquei? Eu verifiquei que tinha funcionárias que eram realmente muito rápidas e tinha funcionárias que elas não eram tão rápidas, né? E enfim, né? Então, assim, ó, você acaba selecionando quem está produzindo melhor e tem que tomar um cuidado para você não ser um negócio tão robotizado, tá? Se tem uma coisa que eu tenho um certo arrependimento, foi de uma pessoa que a gente despediu. Tipo, não, arrependimento não, mas tipo, cara, não ia fazer diferença, sabe? A gente despediu, realmente ela não produzia muito, mas assim, ó, hoje em dia, talvez é a idade, né? A gente vai ficando velho, é triste. Hoje em dia eu vejo assim, ó, cara, daria alguma dificuldade financeira para a empresa? Não. A produção dela, a outra conseguia compensar? Sim. Tinha um clima bom? Tinha, né? Mas naquele momento a gente quis buscar quem a gente tinha de melhor, acabou despedindo, tá? Se fosse hoje, não teria despedido, tá? Isso é uma coisa assim que ela ficou bem, ficou bem, né? Conseguiu outra coisa, não era uma situação que nem hoje, assim, de calamidade, sei lá, tem um monte de gente desempregado, mas, sei lá, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: não tive problema, nem teria, porque a gente tratou ela super bem, pagou todas as verbas rescisórias, mas às vezes vocês podem se empolgar, que nem eu, quando você está com uns 20 anos, o cara está com sangue nos olhos, quer fazer tudo acontecer, e isso aconteceu, tá? Não foi numa empresa que eu trabalhei, mas eu sei porque tem toda a decisão e tudo mais. No telemarketing, o pessoal faz o quê? Eles querem produtividade, ok? Aí tem todo aquele esquema assim, primeiro, a pessoa já nem pega mais o telefone, ele bota o headset. Vocês sabem disso. Depois a pessoa também não precisa ligar para ninguém. O computador liga sozinho e ele só fica falando, né? Na verdade, você responde primeiro para o computador para depois cair em algum atendente. E algum atendente vai falar. O que aconteceu? A equipe queria botar pressão para ter o máximo de resultado. E eles chegaram a questionar uma funcionária porque ela ia muito no banheiro, tá? Porque você vai muito no banheiro, não pode ir no banheiro, sei lá, e encheu o saco da mulher. Ela entrou com uma ação contra o telemarketing e o telemarketing pagou uma paulada para ela. Então, assim, ó, é claro que a gente tem interesse de fazer o máximo, né? Você, cara, olha aquele negócio até de Taylor, vou calcular os tempos e movimentos, mas a gente tem que cuidar para a gente não estabelecer umas metas tão fortes. Você pode estabelecer, né? Só que na hora que você vai exigir ou cobrar, você acaba ou desmotivando os funcionários ou fazendo com que você leve uma baita trabalhista depois, tá? Esse é um cuidado. Numa aula passada, acho que não a última, mas a anterior, eu comentei do caso de uma gestora que ela botou tudo super lindo, assim, umas plaquinhas, só que essas plaquinhas foram utilizadas de prova numa ação trabalhista, tá? Antes de começar, lave toda a máquina, depois bata ponto, né? Então, assim, umas coisas que, né, todos os nossos conteúdos são interligados, tá? Então, o que você aprende em OSM você vai aplicar, mas tome cuidado para não fazer um negócio tão bacana que pode lhe prejudicar numa questão trabalhista. Ok. Então, dar uma preocupação com o ser humano. Número 2, né? Tomar cuidado que cada um pode ter algo. Pode ter, não, né? O que vai motivar um pode ser que não motive tanto o outro. Então, assim, o objetivo da empresa é um só.
Você vai dizer qual que é a sua meta. Ah, minha meta é o seguinte, aumentar em 40% as minhas vendas, ou em 20% as minhas vendas aqui para tal região, ok? Ok. Como é que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer de uma forma, vamos motivar o pessoal, beleza. O que eu quero que vocês tomem cuidado é o seguinte, na hora de motivar, o que vai motivar cada um deles é algo individual. Você pode ter uma ideia, você vai ter uma premiação, mas cuide para que você, né, não jogue o dinheiro fora com uma campanha ali que tipo nada a ver, tá? Ia fazer uma brincadeira, mas vai ficar gravado, deixa quieto, né? Mas é tipo você dar uma premiação assim, tipo oferecer uma coisa tipo que a pessoa já tem, o que não faz o menor sentido. Vou falar, não vou me aguentar. É tipo você fazer uma premiação e daí quando a pessoa recebe a premiação, sabe qual que é a premiação? É um cooler com a propaganda da empresa onde você trabalha, né? Ou recebe um guarda-sol com a empresa que você trabalha. Tipo, é legal? Pô, é super legal, né? Super legal. Só que assim, ó, às vezes já tem umas pessoas que trabalham no marketing e estão dando de graça. Então, assim, essa premiação para você fazer divulgação para a empresa onde você trabalha, né? Que eles já dão de graça para o outro, isso não é premiação. Então, tipo assim, ó, nem dá, tá? Professor, já aconteceu isso com o senhor? Acho que sim. Pessoal, vamos lá. Vamos à nossa apresentação. Já aconteceu isso com vocês também, assim, de receber um prêmio que depois esse prêmio não tinha nada a ver com nada, assim? Coloca ali no chat, pessoal, se vocês receberam já Já, um quem prêmio. nunca, né? Tem, Quem né? nunca? Cara, eu Tá fiquei doido. assim, eu olhei. Na verdade, eu perguntei assim, pessoal, eu cheguei no dia da turma, né? Falei assim, turma, o que vocês acham? Você acha legal? Aí o pessoal falou que era super legal. Eu falei, é verdade, vocês acham mesmo? Acho. Aí eu falei, vou sortear. Eu sorteei para todo mundo. Todos os presentes que eu tinha ganhado, eu sorteei de presente. E o pessoal ficou feliz, né? É que assim, pessoal. Ô, professor, Ó, imagine o seguinte: vocês têm o professor, certo? O professor também tem que ter uma imagem de credibilidade, né? Vocês são mais novos, enfim, né? Imagina você pega e vê tudo assim, divulgação, aí você olha, tá seu professor lá na Praia Brava, mas doido, tomou todas. Não pega bem, né? Então, assim, dá o cooler pro professor, cara, tipo, o professor é livro, é caneta, com uma caneta legal, né? Beleza? Fala. Alguém ia comentar, desligou o microfone? não, fui eu. Pode falar. Não, só ia dizer que uma vez trabalhava na empresa, foi exatamente isso que eles fizeram no final de ano. Sim, Sortearam cooler, cadeira de praia, guarda-sol, é tudo com a marca da empresa aí, quem é que quer, né? sabe quem que ganhou o prêmio, na verdade? A empresa que fabrica os coolers, né? Foi justamente o mesmo. Eu acho que a gente trabalha na mesma. Ó, Também acho, hein? ó, beleza. Pessoal, então assim, brincadeira, tá? Se alguém assistir aí da gerência, aí é brincadeira, né? Mas realmente que eu doei, o pessoal ficou muito mais feliz. E eu também fiquei feliz que o pessoal ficou feliz. Ok, a gente terminou aqui na abordagem comportamental, né? Então a gente comentou aqui a respeito das contribuições, lembrando, né? Cada uma delas, elas têm as suas contribuições, assim como elas têm ali as suas desvantagens. O objetivo é que uma delas não vai inviabilizar a outra. O que eu quero é que vocês, né, peguem e utilizem o que tem de melhor de cada uma delas e o que tiver de cada uma delas de melhor vocês utilizem na prática. Agora, essa escola onde a gente justamente ia entrar, que é a escola estruturalista, né? Aí a gente tem como nome Max Weber, né? Muito focado também na questão da escola burocrática, né? De toda uma preocupação com... É que a burocracia, por si só, ela não é para ser algo ruim, mas geralmente quando a gente fala burocracia, né, já fica até com os cabelos em pé, né, que tipo, o cara pensa assim, cara, as coisas não vão funcionar. Mas um processo burocrático, a princípio, era para ser, né, bem documentado, bem organizado, as pessoas saberem. Teve ontem uma aluna de contabilidade, ela me perguntou a respeito, né, de você, como é que você poderia cobrar um funcionário. Aí ela falou, eu tenho um programa, tipo, como se fosse um manual. Ela tem um manual de como é que o operário deve funcionar. Se ela utilizar o manual e disser para ele assim, isso aqui tu vai ter que trabalhar dessa forma e tiver o consentimento dele,
sabido que aquilo lá, você consegue dar advertência. Ah, professor, não tenho nada documentado na minha empresa. Fica difícil, né? Você não tem nada documentado, como é que você vai cobrar ele? Né? Com tudo, né? Inclusive, uma das coisas que dá muita advertência é a questão dos EPIs, que a empresa ela vai ser autuada. Quando o cara sai da empresa, com certeza ele vai dizer que ele não usava protetor, que ele não usava capacete, que ele não tinha óculos, e a empresa vai perder a trabalhista. Então, a empresa ela tem que cobrar. E se o cara não fizer, infelizmente, vai dar advertência, vai mandar o cara embora, para que daí todo mundo acabe utilizando, né? Não adianta você querer cobrar, tipo assim, se você não pune, não faz nada, as pessoas acabam não fazendo. Beleza. Então, o Max Weber, né, vai falar ali, ó, interorganizacional. A organização, ela é composta por estruturas menores. E ele vai tratar a respeito do que é o homem organizacional. Por quê? Porque eu tenho, digamos assim, a questão dele dentro da organização, ou como é que é e tudo mais. Então, a gente vai trabalhar um pouco a respeito de cada uma das abordagens, segundo essa escola. Ela vai dizer assim, olha, como é que era tratado o conflito, né? Nas escolas anteriores e nessa nossa escola aqui agora, né? Lá na escola clássica, lá com Fayol, né? A identidade, existe o seguinte, ó, como se houvesse identidade de interesses. Ou seja, na verdade, o que Fayol disse é assim, ó, eu planejo, vocês fazem, o gerente planeja, o pessoal do operacional executa. Não existe um conflito ali das pessoas, não. É assim, ó, tem quem manda e tem quem obedece. É isso. A lógica é essa, tá? Já nas relações humanas, né, lá de Elton Maio, quando há um conflito de interesses, deveria haver uma harmonia via compreensão. Então, assim, deveria haver uma compreensão de cada um dos lados, e daí, então, haveria harmonia. Né? Por isso que lá na escola comportamental, eles dizem assim, olha, talvez viram assim de uma forma muito romantizada, ou, né, a questão do ser humano, também não dá para ser tanto, né? Olha, pessoal, os coleguinhas aqui discutiram, né? Vamos ver se então eles conseguem, então, né, chegar a um consenso e se dar bem, né? Isso é bem complicado, bem complicado. O empregador, ele é obrigado a solucionar o conflito, tá, pessoal? Então, essa mesa tá chata aqui do lado, tem uma mesa balançando. O trabalhador chega no escritório e fala assim, olha, doutor, tem um problema na empresa. Eu falo, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, sabe aquele negócio de uma moto encostar assim a roda da frente, encostar na roda de trás do outro? Eles iam entrar na empresa e daí um colega lá, que às vezes eles contratam um para se trabalhar na sua empresa, que é o caos, né? Ele pegou e deu uma encostadinha com a moto, ou não sei quem encostou a moto assim, tipo roda com roda. E daí alguém meio que se passou, né? O cara falou alguma brincadeira, alguma coisa, o outro ficou revoltado e eles chegaram a vias de fato, tá? O empregador, ele falou assim, ó, eu não vou mais trabalhar. O cara que apanhou e que apanhou injustamente, né? O outro já tinha um monte de passagens, era o caos, assim, né? Aí o que acontece? O empregador, ele tem que solucionar esse problema, né? Ele tem que tomar as atitudes, que é o quê? Os caras chegaram a brigar dentro da empresa, ou suspende os dois, ou suspende, né? Vai ter que resolver a situação. Se ele não resolver, não pode o empregado deixar de trabalhar. Se ele deixar de trabalhar, vai ser abandono de emprego. Só que, em compensação, né, a CLT vai dizer assim, ó, que toda a segurança do trabalhador é responsabilidade do empregador. Então, assim, ali dá um dano moral bem legal, tá? Acho que eu comentei para vocês já de uma situação um pouco diferente, onde um ameaçou o outro de morte, tá? O empregador ali se lasca nisso. Então, assim, cuidem, né? Vocês não podem deixar passar uma situação dessa sem que haja uma punição, né? E se manter, né, no meio do muro, na verdade, já é uma decisão, tá? Eu não quero tomar decisão para nenhum dos lados, eu vou ficar em cima do muro, já é uma decisão. Comportamental. A comportamental, ela vai resolver, né, por integração das necessidades. Então, vai analisar as necessidades de cada um para ver como é que pode resolver o conflito de interesse. Você quer isso, você quer aquilo, vamos ver como é que a gente pode fazer para motivar e tudo mais. Essa escola, ela vai dizer o seguinte, olha,
Processo, né? Isso é um processo social inerente às relações de produção. Mais adiante, a gente vai ver como é que eles vão tratar. Porque eles vão dizer assim, ó, não importa se é o João, se é a Maria, coisa e tal. É assim, ó, a pessoa que está no cargo de gerente, ela tem essas atribuições, ela tem poder de comando, né? Então ela deve ser atendida. Se amanhã você decidir trocar a pessoa e for uma outra pessoa, você vai acatar as decisões da pessoa que estiver naquele cargo, naquela função. Então a ideia é sempre você atender aquela pessoa que está hierarquicamente, por exemplo, superior a você, tá? Vamos adiante. Max Weber, né? Ele vai fazer uma ponte aqui para que depois a gente trabalhe a respeito da teoria geral de sistemas, que é depois a nossa próxima abordagem. E aqui a gente vai trabalhar a respeito da burocracia, né? Aí a gente vai falar sobre racionalidade, né? Precisão, rapidez, uniformizar os processos, uniformizar os procedimentos, né? Constância, continuidade, subordinação e se a gente está falando, né, que é algo que é uniforme, algo que é padronizado, isso vai dar uma confiabilidade, né? Já que a gente está falando toda uma questão, tudo bem estruturado, e falando de burocracia, a ideia é o seguinte, você está com fome, e, né, tá com fome e vai para um país completamente diferente, um país asiático, né, que daí eles dizem assim que os pratos são muito diferentes, né, um prato é gafanhoto, o outro prato é, sei lá, escorpião, aí o cara olha assim, aí ele olha aquele, eles chamam de arcos dourados, aquele M, né, do McDonald's, o cara fala assim, cara, já sei, é o McDonald's, não é gafanhoto, não é, né, nada disso, né, muito menos alguns pratos. Tem alguns países, né, como por exemplo as Filipinas, eles têm uns gostos bem diferentes, né? Depois vocês pesquisem na hora do intervalo, não é no intervalo não, pesquisem numa outra hora, assim, que não, né, vai que o cara vai fazer um lanche, mas assim, é uns pratos bem exóticos, né? Eu tive um professor que ele era alemão, e ele tinha ido e tudo mais, e ele contou como é que ele veio morar em Blumenau, ele veio morar um tempo em Blumenau, ele disse que ele estava viajando, né, foi para as Filipinas, foi para vários locais, assim, bem diferentes, foi para Hong Kong, e aí ele viu a respeito da cidade chamada Blumenau, que tinha muitos alemães, e veio para cá, se apaixonou, se casou, né, e depois ele acabou se mudando, foi para os Estados Unidos, né, mas bem legal, cara, super legal. Beleza, então, aqui, né, o questionamento. Por que surgiu esse modelo? Por que surgiu esse modelo burocrático? Então, diz assim, ó, em face das fragilidades nas abordagens dos problemas organizacionais, né, a teoria clássica e na teoria das relações humanas, ele surgiu. Max Weber, né, que é o nome referência, ele é sociólogo e ele é o precursor desse modelo que pregava a explicação dos fatos administrativos, derrubando dos padrões estabelecidos como dogmas de conduta para o administrador. Então, assim, aquelas coisas assim, isso aqui é assim, funciona assim, sempre funcionou assim, né? Você fala assim, não, vamos pensar isso aqui de uma outra forma. Características, então, do modelo, né? Hierarquia de autoridade, sistemas de regras, regulamentos, impessoalidade nos relacionamentos entre as pessoas e seleção e promoção baseadas na competência técnica. Bem legal. Quando a gente fala em modelo burocrático, está falando aqui a respeito das características, alguns já podem estar pensando assim, professor, isso está parecendo concurso público. Né? Concurso público é legal nesse ponto. Não importa se o cara é alto, se ele é baixo, se ele é... Cara, não importa. É assim, ó, você recebe o documento e você vai demonstrar a sua capacidade. Né? É diferente do pessoal dizer assim, quer trabalhar conosco? Então faz assim, ó, entra no nosso site, coloca uma foto sua, né? Coloca uma foto sua e coloca suas redes sociais e coisa e tal, que eu quero saber. Tipo, né? Acontece? Claro que sim. Vocês sabem, se alguém algum dia já preencheu o currículo, sabe que é assim, e sabe que o pessoal consulta, né? Vê as redes sociais. É claro, é importante para ter uma ideia também se o cara fala umas bobagens bem grandes, mas assim, ó, esse modelo onde você vai realmente avaliar se a pessoa tem capacidade ou não, eu acho que é o melhor, né? Se eu quero um cara, o cara tem que fazer um determinado procedimento e eu sei que o cara é bom, é isso que eu quero.
eu não quero uma pessoa bonita ou não bonita, alta ou baixa, tem que ser mulher, tem que ser homem, né? Tá, professor, e se a pessoa quiser contratar? Vocês sabem que tem isso, né? Pode dizer que não, veladamente a gente faz, mas não pode dizer. Mas assim, ó, você vai num cartório, né? Você tem vários cartórios, na verdade, segunda-feira não, né? Você vai segunda-feira no cartório. O que acontece? Todo atendimento são mulheres. São mulheres. O cara que é o tabelião, ele pensou assim, ó, vou contratar mulheres para trabalhar aqui. São todas mulheres, né? Professor, tem algumas pessoas mais velhas lá? Tem sim. Né, quem trabalha geralmente com questão da escritura e tudo mais, são pessoas assim, que já têm um conhecimento maior. Mas o que ele faz? Ele busca, muitas vezes, pessoas que estão estagiando no curso de Direito. Então, assim, novas, bonitas, estagiando em Direito. Tá? Professor, e se a pessoa for mais gorda? Cara, não sei o que seleciono, né? Mas não vi. Né? O senhor acha correto? Eu acho que não. Eu contrato a pessoa que é a mais capacitada, na minha concepção, é a mais importante para mim, né? Mas não sei se alguém vai no cartório só porque o atendente é bonito. Eu acho que não, eu vou lá para reconhecer assinaturas, né? Beleza. Então, assim, aqui na minha tela, agora apareceu, que estava mostrando aqui uma barra mais. O homem organizacional isolado que reage como ocupante de cargo ou posição hierárquica. Aqui, essa escola, ela quer trazer o seguinte, ó. Não importa se é o João ou se é a Maria, ele vai estar ocupando tal cargo ou tal posição. Então, se eu estou abaixo dele, eu devo a ele, né, a questão de satisfação, eu sou subordinado a ele e é a ele que eu vou repassar. Perdão. Não é a ele pessoa, é a ele o cargo daquela pessoa. Se amanhã substituir, né, eu tenho que entender que a pessoa que entrar vai substituir. Então, professor, conflitos nesse sentido acontecem bastante? Acontecem sim. Uma das maiores dificuldades é quando você tem um líder que ele é muito querido, ele é muito carismático, e depois você contrata uma outra pessoa para atuar na função. Eu tenho certeza que eu não comentei com vocês, mas eu tive uma pessoa que eu indiquei, a pessoa foi trabalhar e a diretora, né, que a contratou, ela falou o seguinte, olha, quem trabalhava antes aqui, né, é muito bacana, mas ele está fazendo um tratamento de saúde e eu quero que a empresa funcione melhor, eu quero daqui para melhor. Então eu quero que você venha, você tem bastante experiência e eu quero que você melhore os processos, eu quero que você mude e eu quero que você veja assim, ó, porque eu acho que a gente tem muita gente e acho que as pessoas não estão trabalhando legal, ok? Essa foi a proposta. O que aconteceu? A pessoa entrou para botar ordem na casa, pensando que tinha carta branca. No primeiro momento ela tinha carta branca. Só que imagine o seguinte, imagine que você trabalha, né, com toda tranquilidade, tipo assim, você chega, sei lá, às 8h30. Aí, das 8h30 até as 9h, é só para perguntar se seu filho está bem na escola, perguntar para a creche se seu outro filho está legal, se já comeu, quem sabe até abanar para a tia e para a criança, né? Isso antes da pandemia. Quem sabe até abanar, né? Ver todas as suas redes sociais, mas você trabalha no administrativo, não trabalha em vendas para estar tentando fazer contato, nada. Ver todas as redes sociais e assim vai levando no oba-oba. O que aconteceu? A pessoa chegou lá e falou assim, olha, a gente podia ter 2 pessoas para um negócio que a gente tem muitas pessoas. E assim, ó, o pessoal faz corpo mole, tal pessoa, e nomeou. O que aconteceu? Cara, o pessoal odiou a mulher. Achou a mulher o demônio, né? E daí a diretora me chamou. Ela falou assim, Rafael, cara, essa pessoa, ela é muito boa, ela é muito capacitada. Mas, assim, ó, a pessoa tinha muito contato comigo, ela falou assim, dá uma conversada com ela, para ela dar uma soltada na rédea. Ela está puxando muito forte. Ela tá tentando botar, digamos, um comportamento, e depois que você tem um líder todo querido, que faz tudo, que não sei o que, só vem assim, é muito difícil você aceitar ou você receber. Conversei com a pessoa, falei assim, olha, fulana, né, porque eu conhecia
a pessoa, não era questão do trabalho, tá? Fiz uma conversa informal, toda essa conversa era uma conversa informal. Fiz uma conversa informal, eu falei assim, olha, né, eu sei que tu recebeu carta branca, mas assim, né, vai, não sei o quê. Enfim, pessoal, não deu certo. Sabe o que aconteceu? Quando chegou na sexta-feira, véspera do Dia das Mães, essa pessoa que foi contratada, que tinha experiência, coisa e tal, ela já passei, eu vi algumas coisas assim, já passei por algumas situações de amigo me telefonar nessa situação, tá? Foi entrado com reclamatória trabalhista? Não, não foi. A diretora era super amiga minha e não ia entrar contra ela de forma alguma. Tinha vários negócios também. E também outra pessoa também não quis também, estava super satisfeita com o que recebeu e tudo mais, e com a oportunidade. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Depois de eu ter conversado com ela tentou tocar e fazer, mas ainda puxando muito firme as rédeas, tá? Chegou um determinado dia, a equipe foi lá e conversou, né, com o gestor da empresa, com o administrador da empresa. O administrador conversou com a diretora e falaram assim, ó, é o seguinte, eles falaram, ou sai a gerente, boa noite, Helena, ou sai a gerente financeira, ou sai a equipe inteira. Quando foi, então, na sexta-feira, que eu estava comentando para vocês, sexta-feira, véspera do Dia das Mães, ela, a mãe, ela já estava indo para o carro, aí eles, né, o administrador abordou ela e falou assim, olha, fulana, quero te agradecer por tudo, uma pessoa fantástica, tens um baita conhecimento e coisa e tal, né, mas infelizmente, imagina, Dia das Mães, né, e ela toda contente, e eu sempre digo para a pessoa assim, eu falei assim, cuida, né, não se empolga, cara, vai com o pé no chão, né, vai com o pé no chão. O que acontece? Quando ela entrou, ela já viu, tipo assim, ó, a questão de uma outra casa para morar, já alugou um apartamento top em Balneário, sabe? Aquela coisa assim, tipo, né? Falei, aguenta firme, se tu quiser, né? Tem um local que tu pode ficar, um pequenininho, mas ela já trouxe a família, já fez, enfim. Bem, final da história, não teve o que fazer. Véspera Dia das Mães, ela foi mandada embora e foi uma tristeza, né? Professor, isso acontece bastante, acontece, não precisa ficar preocupado, tá? Já aconteceu com o professor? Não, comigo, graças a Deus, não, né? Espero que nunca aconteça, né? E se alguém for meu superior aqui na faculdade, também não precisa fazer isso comigo, né? Mas eu tive um outro colega também, que era véspera de Páscoa, o cara já dentro do carro, o cara bateu na janela da porta do carro e falou assim, ó, cara, segunda-feira tu não precisa mais vir, tá indo embora, na véspera da Páscoa. O cara ficou tão puto, que o cara pegou e falou muitas para a pessoa, né? E daí ele falou assim, pode me processar, a pessoa que tinha mandado ele embora. Ele falou, acho que eu vou perder meu tempo contigo, vou processar, quem manda aqui nessa poioca? Moral da história, passado um tempo, e a pessoa super querida, o cara nem entrou com o processo. E passado um tempo, o cara falou, Rafael, tu consegues uma oportunidade para mim em tal local? Falei, cara, beleza, vamos lá conversar, né? Aí fui conversar, ele falou, Rafael, é o seguinte, cara, sabe que tu tem carta branca aqui, tipo assim, a gente gosta um monte de ti, só que assim, ó, a pessoa que tu estás falando, porque era de um grupo, tá? Um grupo de empresas. A pessoa que tu estás falando, eu recebi um telefonema de Beltrano, que falou que o cara falou isso, mais aquilo outro. Daí conversei com esse meu amigo, ele falou, não, deixa quieto, Rafael, quem sabe num outro momento, né? Mas assim, ó, professor, se acontecer uma situação assim, o que devo fazer? Devo xingar ou coisa? Não, de forma alguma, né? Gravar é bom, sempre gravar, né? Pega o celular, filma, você está numa situação que você recebe uma abordagem, pode pegar o celular, pode fazer a filmagem, tá? Pode ser até um servidor, alguma coisa, toda pessoa tem direito de fazer a fiscalização, a questão, o servidor vai fazer, ou o policial vai fazer a questão do poder de polícia. Ele vai fiscalizar, vai fazer o procedimento padrão. Da mesma forma, também pode fiscalizar o cumprimento ali do dever dele, do Estado, tá? E mesma coisa na iniciativa privada, você também filma para que você tenha provas, né? Beleza? E cuide bastante com tudo que você fala, que o outro também pode estar gravando. Beleza, vários comentários. E esse era um tópico, isso alguns semestres atrás, eu trazia, né, alguns casos e a gente podia compartilhar. Com a nossa aula, eu vou tentar fazer de uma outra estratégia, ou eu vou trazer alguns casos que a gente possibilita para que vocês leiam, a gente divida e que a gente possa compartilhar. Casos que eu digo assim, casos ou de livros, né, trazidos,
Estudos de caso, tá? Estudos de caso bem legais. Beleza. Então aqui, o que o autor quer dizer é que não importa quem é a pessoa, e sim é o cargo. Locais que funcionam super bem, as empresas quando elas estão bem estruturadas, cada um vai almejar crescer dentro da empresa. Então qual que é o foco? Ah, eu entrei no banco como escriturário. Ah, como é que eu faço para ser assistente de negócios? Ah, o procedimento é esse. E se eu quisesse trabalhar como caixa? Ah, beleza, são esses treinamentos, né? Grafoscopia, verificar se as assinaturas são falsas, a respeito do programa. Aí você vai trabalhar no caixa. Depois você pode ser gerente de caixas, né? Você tem vários caixas no banco. Ou você trabalha como assistente de negócio, depois você vira gerente de contas. Então são vários caminhos. E esses caminhos, para quem quer fazer o treinamento, fica bem claro. Então, hoje eu tenho, digamos que eu fosse assistente, eu tivesse minha gerente, ou gerente. Tenho gerente. Amanhã meu gerente decide que ele quer crescer. Só que às vezes ele não cresce na mesma agência. Ele vai ter que ir para uma outra agência para ir um cargo superior. Ok, ele passa por um processo seletivo, vai vir uma outra pessoa. Eu não vou telefonar para o meu gerente que está na outra agência e perguntar como é que faz. Se tudo estiver bem organizado, essa é a ideia do sistema e do modelo todo estruturado, né, o burocrático, é o seguinte. Hoje meu gerente se chama Júlio, ele sai. Amanhã vem uma outra gerente chamada Maria, eu vou atender, por quê? Porque eu, como assistente, né, devo satisfações à minha gerente de contas, beleza? Essa é a ideia. Então, assim, não é ser nem vinculado com a pessoa, tentar acabar com aquele conflito da pessoa ser muito querida, muito carismática, então ele vai para um outro setor, mas ele não dá palpite no teu setor, ou ele foi para um outro local e ele acaba mandando, tá? Autoridade, né? Autoridade significa a probabilidade de que um comando ou uma ordem específica seja obedecida. Representa o poder oficializado. Autoridade representa poder. Tipos de autoridade. Então, aqui, ó, ele vai trazer alguns tipos de autoridade e ele vai dizer qual que é o tipo de autoridade que se almeja e que se quer, tá? Ele vai dizer assim, ó, autoridade tradicional. O que é autoridade tradicional? Ocorre nos casos onde os subordinados aceitam as ordens dos superiores como justificadas. Então, assim, ó, é o superior, deu uma ordem, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem o juízo, tá? Então, assim, isso é o correto? Não. Né? Não é porque o cara é superior que ele pode fazer. É isso que esse sistema, esse modelo não quer, tá? Então, diz assim, ó, por que o cara obedece, né? Ah, porque essa sempre foi a maneira pelas quais as coisas foram feitas. Não é isso que se almeja aqui nesse nosso assunto quando a gente vai falar a respeito de autoridade, tá? A carismática. A carismática significa o quê? Significa quando os subordinados aceitam as ordens do superior como justificadas por causa da personalidade e liderança. Então, assim, aquela pessoa é tão querida, tão amada por todos, que ele pede com o jeito que todo mundo faz. Tá? Também não é isso que se quer aqui nessa escola. O que se quer é o seguinte, ó, legal, racional ou burocrática. A obediência, ela não é devida a nenhuma pessoa, nem porque é querida ou porque ele é o superior, que sempre foi assim. Então, se o seu João vier aqui, a gente vai obedecer. Não é nada disso, tá? Mas ao conjunto de regras previamente definidos. Olhem só que interessante. Aqui você resolve uma série de problemas. Por quê? Porque você diz como as coisas devem ser. Imagina que a gente estivesse falando, já que a gente falou do banco, de um banco, né, de várias agências bancárias. Você diz como as coisas devem ser. Então, assim, não importa se um superior mandar o subordinado fazer algo que é contrário ao procedimento correto, esse funcionário deve encaminhar para um outro superior para dizer, olha, o meu superior está agindo errado. Por quê? Porque a norma diz que deve ser assim, assim, assado. Tá? Esse é o caminho. Você coloca, digamos, a própria equipe para estar monitorando e controlando. Então, você não obedece cegamente ao seu superior. Você vai atender a ele, né, desde que ele esteja cumprindo o que foi determinado em normativas e em regulamentos. Tá? E você atende a pessoa que esteja naquele cargo, não a pessoa em si. Na verdade, é a questão do cargo, né? Obediência ao cargo, à função.
Vocês me perdoem, às vezes eu acabo apertando, é porque eu estou com o telão na esquerda, só que ele está na minha direita, então às vezes eu acabo jogando o mouse para o lado errado. Limitações desse modelo, tá? Então, assim, a gente viu a questão boa, né? Tudo bem organizado, bem estruturado, as coisas realmente funcionam, só que também tem umas desvantagens, né? Então diz assim, ó, Weber, né, de Max Weber, desprezou a organização informal nesse tipo ideal de burocracia. Eles dizem que não foi dado enfoque para essa organização informal. O que é a organização informal? A organização informal é assim, ó, eu tenho que estar lá nos documentos, no organograma, a questão da estrutura hierárquica, só que às vezes eu posso ter um outro líder carismático. O que acontece assim, não é que ele não sabia que poderia existir, é que ele falou assim, cara, deve ser assim, e é assim que deve ser. Beleza? Então, por isso, assim, ele desprezou a organização informal. O conflito interno da organização é considerado algo indesejável. E o modelo burocrático é o terceiro pilar na teoria tradicional. Falamos, então, né, sobre a escola anterior. Agora a gente vai para uma abordagem neoclássica, né, né, trouxe lá dos primórdios, mas já com uma outra roupagem, com uma outra visão. Então, a teoria neoclássica ou escola do processo administrativo. A ênfase, né, nos princípios da administração, os princípios planejar, organizar, dirigir e controlar são iguais para a ação nos diversos contextos organizacionais, agindo de forma cíclica. Aqui a gente tem, né, a imagem, planejamento, organização, direção e controle. E aqui, o foco na eficiência e na eficácia ao mesmo tempo. Então, a eficácia, fazer um trabalho de qualidade que atinja os objetivos. Princípios básicos fundamentais são divisão do trabalho, especialização, hierarquia e amplitude administrativa. E eu não falei eficiência. Eficiência significa fazer um trabalho sem erros e de qualidade. A eficiência significa justamente isso, né? A questão da melhor forma possível, sem erros e qualidade. A eficiência está voltada aos meios e a eficácia é aos fins. Então, assim, ele foi eficaz, ele conseguiu atingir o objetivo, tá? Ele agiu com eficiência? Não, foi todo estabanado. Ele chegou lá, ele conseguiu chegar com o veículo no destino, né? Mas em termos de eficiência, não, né? A ideia é que você tem aqui o foco ao mesmo tempo, eficiência e eficácia, e tem uma outra figura, outro nome, né, que a gente fala que é a questão da efetividade, né, que daí foi realmente efetivo. Como consequência da divisão do trabalho surge a especialização, cada cargo passa a ter tarefas específicas, a hierarquia, junto com as funções surgem as respectivas responsabilidades, né, questão de delegação e amplitude administrativa. Ainda na amplitude administrativa, discute-se a centralização e a descentralização. O primeiro refere-se à autoridade estar próxima do topo, né, da organização, e no segundo, as decisões são pulverizadas. Esse nosso assunto da abordagem neoclássica é o que vai dar encaminhamento para todo o processo de departamentalização, né? E a ideia é o seguinte: será que eu preciso ter uma quantidade maior de níveis hierárquicos para que flua melhor a comunicação e para que processos melhorem? Ou às vezes é melhor eu diminuir níveis hierárquicos, né? Que eu digo assim, como aumentar ou como diminuir, né? Diminuir. Ao invés de eu ter assim, ó, o chão de fábrica, aí supervisor, aí vários supervisores, eu tenho um gerente, aí dos gerentes eu tenho um gerente regional, aí tem um outro gerente, aí depois o diretor. Então, assim, não, será que a gente não pode ter os funcionários, o gerente e o diretor? Né? Depende muito do tamanho da organização, depende do volume de trabalho. Então, cada um é feito uma análise. É claro, imagina que horrível, né? E alguns lugares vocês sabem que é assim, quando você quer resolver uma coisa rápida, o cara fala assim, não, mas eu faço isso, encaminho para Beltrano, Beltrano encaminha para Ciclano, até que então daqui a uns 20 dias a gente consegue dar uma resposta para o senhor. Aí o cara fala assim, 20 dias é muito tempo, tá? Então, vocês vão ver que as empresas elas foram evoluindo, e se for realmente possível, né, você diminuir essa quantidade enorme de níveis hierárquicos é de fundamental importância, assim como a velocidade para
resposta, né? Velocidade de resposta da organização. Amplitude administrativa. É claro que, assim, ó, em relação à amplitude, né, vai depender se eu tenho uma amplitude de controle menor ou uma amplitude de controle maior. Então, se eu tenho mais controle, ou onde é que se encaixa eu ter mais controle, que é o quadro da direita? Quando eu tenho um trabalho que ele é previsível e rotineiro, as tarefas são sempre as mesmas, né? Existe uma quantidade grande de pessoas físicas trabalhando, concentração física das pessoas, o pessoal já é treinado e capacitado, as regras e os procedimentos são bem claros, né? Sistemas de apoio e suporte, poucas atividades que não são administrativas, preferências impessoais e custo administrativo menor. Isso é quando eu vou ter bastante controle. Então, assim, eles fazem sempre a mesma coisa, está tudo organizado, é mais fácil você controlar, né? Agora, se eu tenho uma empresa, que nem a gente falou, é uma startup, é um negócio completamente inovador, hoje em dia a pessoa está numa função, daqui a pouco vem um novo projeto, ele está em outro, então, onde o trabalho é criativo e inovador, as tarefas são diversificadas, dispersão física das pessoas, ausência de regras, obviamente, eu não tenho um controle, né, uma amplitude de controle tão grande como eu tenho na outra. Aqui eu tenho uma amplitude de controle menor. Legal? Muitas coisas têm mudado. Eu acho que eu comentei isso com vocês. Caso do diretor de marketing da Tecnisa, que ele fala assim, que o cara é muito bom, e ele é cientista de dados, o cara chega, sei lá, chega um dia 4 horas e fala assim, cara, derreti o cérebro, não tenho mais como fazer, tô indo para casa, amanhã tô de volta. Aí ele contou, ele falou, vou fazer o quê? Vou mandar o cara embora? Vou dizer que a estrutura é assim? Estou comentando isso com vocês, que a gente está assim, a gente está no século XXI, algumas coisas que a gente aprende, é importante, que não dá para transformar tudo numa bagunça, só que um cara que foi criado, que nem eu fui criado, né, é um pouco mais velho que eu, com certeza, né, mas tipo assim, um cara que foi criado, que nem eu fui criado, na questão assim, disciplina, controle e tudo mais, aí você diz assim, cara, vou te dar uma advertência, né, aí ele contou, ele falou, vou fazer o quê? O cara é muito bom, o cara me dá muito resultado, né, se eu mandar o cara embora, não vou ter outra pessoa para substituir. Eu vou passar pelo menos uns 3 meses para pegar um cara tão bom quanto, ainda pagando talvez até mais, né? Só que ele, obviamente, ele também se questiona, existe o dilema, né? Que é assim, o cuidado, né, da pessoa sair do... Eu não sei, pessoal, né? Até vou fazer uma pausa, né? Pensando nisso. É assim, ó. O que a gente está vivendo atualmente, né? A gente está vivendo no século XXI, onde a gente fala sobre a educação 5.0, que é importante, a educação 5.0. Em alguns locais, né, eu tenho a possibilidade de estar online, é o caso de vocês, eu posso gravar de casa, estou aqui na faculdade, mas alguns locais não. Então, assim, se exige do profissional que ele seja o cara 5.0, o cara que é cientista de dados, que nem eu falei para vocês da Tecnis, o cara é muito fera, só que daí o cara tem que ser o cara top de tal a tal horário, só que às vezes o cara, tipo assim, é melhor o cara produzir o que ele produz ali antes, do que depois o cara já tá com os neurônios queimados e dizer assim, não, tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar. O cara fala assim, quer saber do negócio? Já que vocês também veem bastante YouTube, né? Aí vê gestor de tráfego, vê que os caras ganham muito dinheiro. Às vezes o cara chega e diz assim, ó, vou eu cuidar da minha vida, né? Então a gente está vivendo assim um momento bem diferente, que acho que vai mudar muita coisa. Já está mudando, né? Por exemplo, hoje eu comentei para vocês, antes da gente começar a gravar, que eu peguei um trânsito gigante. Era para estar... Né, tive que correr, e às vezes tem muita coisa que infelizmente não funciona. E era para mim ter chegado 5h30 na frente do fórum. Né? O escritório é na frente do fórum, no mesmo prédio onde fica o Ministério Público. E eu peguei tanto trânsito que, tipo assim, eu cheguei aqui na faculdade, tipo, na correria para começar a aula com vocês. E nem cheguei a entrar em Camboriú. Confesso para vocês que eu pensei muito. Eu pensei assim, cara, tem que mudar algumas coisas. Não quero mais pegar a estrada, porque eu ficava sempre na estrada, todo dia. 150 quilômetros todo dia. Aí você, depois que você para de fazer todo dia, você começa a se perguntar, do tipo assim, ó, não quero mais, eu quero de uma outra forma. E assim como eu, muitas pessoas estão. Aí alguém pode dizer assim, professor, isso não existe, beleza? Então a pessoa vai buscar outros caminhos, ou outras possibilidades, ou outras alternativas.
né? Não estou dizendo que eu vou ser, porque eu adoro estar lecionando com vocês. Mas, assim, com essas mudanças que nós tivemos, as pessoas estão refletindo muito sobre isso, né? Até onde vale a pena, até onde talvez a qualidade de vida é bacana, é importante, né? Professor, por que a pessoa está assim? Cara, porque eu peguei uma semana assim de muita estrada. Ontem estava em Joinville, aí Joinville tudo esburacado, assim, pensei, cara, né? Professor, vai de helicóptero. Gostaria, não cheguei lá ainda. Beleza? Vamos lá. Ó, decorrências da teoria neoclássica. Como a divisão do trabalho é uma realidade sem volta, para dar suporte a esse novo formato, a teoria neoclássica criou, dentre outros, a departamentalização. É o nosso próximo assunto, tá? A gente já vai conversar logo em seguida sobre departamentalização e sobre o organograma. A gente já vai, logo depois do intervalo, a gente já vai começar sobre isso. A escola sistêmica. A escola sistêmica, o que ela trouxe? Ela veio, né? Ela quer fazer o seguinte, ela quer sair daquele mundinho fechado da organização. Então, assim, o Taylor e o Fayol pensaram só dentro da empresa. Só que, na verdade, a empresa é composta, né, ou por um sistema, né, e esse sistema tem diversos subsistemas. Tá? Professor, se eu quiser chamar tudo de sistemas, beleza. Né? Que nem o ser humano, né, que nem tem o sistema respiratório, né? Sistema, sei lá, que sistemas que a gente tem? Que sistemas que a gente tem na época de colégio lá? Ó, o pessoal também não lembra mais. Professor, a gente não quis fazer biologia, né? Mas, enfim... A biologia era punk, hein, professor? Sistema digestivo, né? A gente tinha sistema digestivo, ninguém colocou, né? Alguém colocou alguma coisa no chat e não vi. Não colocaram, né? Então, assim, para o organismo funcionar, você tem diversos sistemas. É o mesmo esquema do carro, né? O carro tem um sistema de aceleração, né, para o carro começar a andar, sistema de frenagem para o carro parar, sistema de arrefecimento para não ferver o motor, e assim vai, direção. Aqui, essa escola quis dizer o seguinte, ó, aquilo que a gente falou a respeito do conceito de organização, sistemas e métodos, quando a gente fala sobre sistemas. É tudo um objetivo comum, né? Objetivo final. Só que esses sistemas, eles são interdependentes, um depende do outro, né? E um acaba influenciando no outro, tipo como se fosse uma corrente, né? Aqueles vários elos da corrente. Então, não tem como, né? Você conseguir dirigir o veículo se você acelera, mas não consegue manobrar ou dirigir. Ou acelera, mas não freia. Ou o motor está ligado, você consegue acelerar, vai começar a aumentar a combustão, só que ao mesmo tempo não tem um sistema de arrefecimento, né? Então, é importante, e aqui a gente entra também no enfoque, que é olhar além ali do quadradinho ali, da onde fica a empresa, né? É entender o meio ambiente como um todo e os diversos sistemas. Aí é que tem, né? Modelo mecânico, inspirado na física, orgânico, na biologia, sistêmica. Aqui, o que é o sistema? O conceito de sistemas, a gente tinha comentado anteriormente, conjunto de partes interagentes e interdependentes, que conjuntamente formam um todo unitário com determinado objetivo e determinada função. Aqui o ambiente, alguns vão trazer tipo como micro e macro ambiente, ou ambiente, né, organizacional, ou ambiente geral, depende dos autores, às vezes vão mudando. Então eu tenho, ó, a empresa, né? A empresa, ela recebe influência dos concorrentes, os compradores também podem ter influência ali na hora de pressionar por preços, fornecedores também, né? E acaba influenciando. No ambiente mais próximo aqui da empresa. E eu tenho, ó, aqui está, ó, variáveis internas de controle direto. E aqui eu tenho, né, dentro da empresa. Depois, no azulzinho aqui, ó, variáveis com influência direta mais controláveis. É mais fácil. Esse fornecedor, vamos buscar novos fornecedores, vamos buscar outros fornecedores para que a gente possa atuar, né? Olha, não posso ter um nível tão grande de vendas para poucos clientes, vamos aumentar o número de clientes, assim eu não sou refém do determinado cliente. E variáveis com influência
né? A indireta, menos controláveis. Então, questões políticas, culturais, econômicas, legais. Por fim, a teoria da contingência, que vai dizer assim, ó, procura analisar as relações entre a organização como um sistema e seu ambiente. A teoria da contingência enfatiza a natureza multivariada das organizações e procura verificar como elas operam sobre condições variáveis e circunstâncias específicas. Existe uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas. Essas relações, né, funcionais entre as condições ambientais e a prática precisam ser constantemente identificadas. E o reconhecimento, diagnóstico e adaptação à situação são fundamentais. Aqui é o seguinte, pela abordagem, a gente vai entender o seguinte, que conforme, né, o ambiente onde está inserida a empresa, o modelo ou a forma que ela vai se organizar administrativamente é diferente. É como assim, ó, eu tenho organização, o câmbio está favorável para mim exportar, vou exportar. Daqui a pouco deu uma mudança no câmbio, as exportações não estão legais. Eu mexo toda a minha organização, minha equipe interna, e agora boto eles para trabalhar com a questão da importação. É óbvio, depende, você já tinha os dois. Só que você acaba concentrando forças mais num ou em outro, mais um ou outro produto, né? Ou fazendo algumas alterações. Aqui, o que essa teoria vai dizer é que o ambiente, imagina, você veio antes de situações que você nem se preocupava com o ambiente externo, para chegar num ponto que você vai dizer assim, ó, cara, a empresa, ela influencia, sim, mas ela é fortemente influenciada pelo ambiente competitivo onde ela está, tá? E daí ele vai dizer a respeito, né, de organizações como sistemas mecânicos e organizações como sistemas orgânicos. Então, aqui em sistemas mecânicos é aquela empresa tradicional, as coisas não mudam, o mercado não muda, o ambiente não muda, e ele consegue ser, né, bem burocrático, bem formal. Agora, existem organizações onde, ó, o desenho de cargos, as pessoas têm que exercer funções polivalentes, o cara faz tudo, né? O processo decisório é descentralizado, então, assim, conforme esse ambiente vai fazer com que você, né, tenha, né, uma organização como um sistema muito mais mecânico ou muito mais orgânico. Aqui, para a gente finalizar, ó, nosso conteúdo, a gente vai para o nosso intervalo, eu trouxe, né, com uma linha do tempo, não se preocupem, né, em gravar aqui as datas, não vou exigir em 1860, né, mas aqui foi as fases, e aqui onde entra cada uma das escolas, ó, administração científica, clássica, neoclássica, né, teoria das ações humanas, e até onde foi aqui para contingência. Legal? Pessoal, quero agradecer a participação de vocês nesse primeiro momento antes do intervalo. O nosso objetivo, eu falei que a gente ia falar de uma forma sucinta, foi trabalhar a respeito das escolas, que é a parte de organização. E daí a gente vai agora, a partir depois do intervalo e nossas próximas aulas, dar o enfoque a respeito de vários métodos e várias ferramentas que a gente vai trabalhar ao longo da nossa disciplina, tá? A gente vai começar, talvez, com algumas que vocês conheçam, a gente vai, inclusive, migrar para algumas que, meu objetivo também é apresentar algumas coisas que vocês nem conhecem, e às vezes até algumas que estão fora da ementa. Nesse nosso semestre, quero lembrar para vocês o seguinte, se a gente tiver online, eu quero mostrar alguns sistemas que a gente acaba utilizando em escritório, que eu acho também interessante, né, para a gente trocar uma ideia, como um algo a mais. Então, a gente vai ter todo o conteúdo, mas a gente vai ter um algo a mais para a gente trazer algumas ferramentas ali para que vocês possam usar no negócio de vocês também, tá? E, óbvio, cumprir toda a meta, tá bom? Pessoal, bom intervalo para vocês. Vamos fazer nosso intervalo. Acabei passando alguns minutos. A gente retorna daqui a 15 minutos, contados a partir de agora, tá bom? Até depois. Bom lanche para vocês. Um abraço, pessoal. Valeu, professor. Valeu, abração. Até daqui a pouquinho.